Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias do Campo. Hoje vamos falar do leite. Queda na captação favorece produtor rural. É que a menor oferta de matéria-prima elevou a competição entre as indústrias e reforçou a valorização do leite, que fechou março em torno de R$ 1,04 o litro. E também da laranja. Citricultores do Noroeste Paulista estão animados com a safra da fruta. Eles esperam uma boa valorização depois de passar alguns anos por um cenário nada favorável. Os preços melhoraram bastante, né? Mas os 4 anos anteriores a gente passou aí de arrasto. E você pode cultivar em casa o antúrio e o lírio da paz, duas plantas da América que têm conquistado muita gente por aí. Se você quer ter um vaso que dê flor dentro de casa, numa varanda, lugar que não pegue sol, então o antúrio é o ideal. E na receita da semana vamos aprender a preparar torta de sardinha. Primeiro nós vamos dourar o alho e a cebola. Aqui eu coloquei um pouco do óleo da sardinha. Dá um gosto muito bom. E a colheita de mandioca foi retomada em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, elevando a quantidade de matéria-prima no mercado. Mas mesmo assim, a indústria disse que encontrou dificuldades em se abastecer. Por isso, os preços da raiz de mandioca seguiram em alta. A expectativa é que a oferta siga elevada nos próximos dias por conta da intensificação da safra. Os dados foram divulgados pelo CPEA. E a citricultura é uma das mais destacadas agroindústrias brasileiras, responsável por 60% da produção mundial de suco de laranja. O estado de São Paulo é considerado o maior produtor da bebida no país, consequentemente do mundo. Mas nos últimos anos, citricultores do Noroeste Paulista não sentiram tanta vantagem na cultura, já que precisaram algumas vezes utilizar os ganhos para cobrir os custos. Mas este ano, assim como em 2015, a situação deve ser diferente. Na propriedade do seu Manuel, em Álvares Florencio, o trabalho não para. Afinal, são cerca de 15 mil pés de laranja da qualidade Pera Rio. Citricultor há 10 anos, já enfrentou diversas fases do mercado. De 2010 a 2014, por exemplo, o lucro era quase imperceptível. O que se ganhava ia apenas para cobrir os custos. Em 2011, para não perder a produção, entregou a laranja por um preço bem inferior do que estava acostumado. No ano passado, cada pé da fruta rendia 2 caixas, inferior a outros períodos, mas o preço recebido foi melhor, variava de R$ 15 a R$ 16 reais. Os preços melhoraram bastante, né? Mas os 4 anos anteriores a gente passou aí de arrasto, né? Muita gente desistiu, né? Eu não desisti, permaneci, fui pagando praticamente os custos, né? O lucro pagava os custos, não havia lucro. A oscilação do mercado tem feito muitos citricultores da região de Votuporanga, no interior de São Paulo, pensar se é realmente interessante manter a cultura. Os que sobrevivem buscam formas de escoar a produção. A gente calcula que hoje 60% mais ou menos dos agricultores deixaram a atividade. Os que estão sobrevivendo hoje, eles estão vendendo, estão comercializando na cidade, em feiras, estão comercializando em quitanda e entregando na cooperativa a um preço em torno de R$ 1,00, R$ 1,10 o quilo de laranja. Mas a boa notícia é que estes citricultores paulistas devem ter uma boa safra este ano. É que o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada acredita em bons resultados. A produção não deve ser tão elevada, de acordo com as primeiras impressões. Em junho, quando fecha o período 2015-2016, deve haver uma produção em nível de 300 mil toneladas, gerando maior demanda para o próximo período. Seu Manuel desta vez está animado, espera colher 60 mil caixas e por um preço que promete compensar. A indústria ultimamente, meados de junho, se não me engano, do ano passado, ela reajustou, fez alguns contratos a $4 e hoje o preço de mercado acompanha a indústria. E nós temos aí uma perspectiva de 18, 19, 20 reais a caixa.
O dólar, da mesma maneira que ajuda o citricultor, também pode pesar ainda mais no bolso. É que muitos dos produtos utilizados aqui são comprados com essa moeda. Um produto que usa aqui muito para o ácaro da leprose, que é o Envidor, o ano passado era 145, 147, hoje são R$260 uma dose, porque é a dose, sabe, 2.000 litros que eles vendem, para 2.000 litros de água. O dólar ele tem dificultado a vida do agricultor, porque sempre a gente percebe o seguinte: quando o dólar sobe, o pessoal das revendas de produto químico, de adubo, aumenta os produtos. E o dia que o dólar volta, que abaixa, você não escuta falar que o produto abaixou. Então sempre você vem dificultando a vida do agricultor em todo o setor da agropecuária. Nós falamos na reportagem da expectativa no estado. Agora vamos aos números nacionais. Estima-se que a safra brasileira de laranja 2015-16 deva atingir 410 milhões de caixas, o que representa um incremento de 10 milhões de caixas em relação à temporada anterior. Esses dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ainda segundo o departamento, os laranjais se beneficiaram do estresse hídrico e da precipitação constante durante agosto e setembro do ano passado. No entanto, o tempo excessivamente seco em outubro acabou reduzindo o potencial de produção inicial. Hoje a dica animal que nós vamos falar sobre Neospora canino, a neosporose, uma doença que chegou aí pelo nosso conhecimento no Brasil em meados nos anos 90, né? Para o início até dos anos 2000, pouco se falavam dessa doença e hoje ela é muito comentada sobre a questão dos abortos ocasionados pela essa parasitose, né? Que é um protozoário, que a transmissão é feita pelos cães, por isso que é Neospora canino. Como que ocorre essa transmissão? A gente pode observar que os cães, ao ingerir carnes cruas ou as vísceras desses bovinos, como é tradicional, o pessoal às vezes na propriedade acaba abatendo esses animais e dá esses restos de carne cru, né, a esses cães que tem um hábito carnívoro, né, os cães são carnívoros. Então, pela essa ingestão eles pegam esses cistos que estão nas carnes e isso, a partir do seu intestino, o protozoário está ali. O que pode ocasionar para o cão? O cão pode ter problemas neurológicos, semelhante até mesmo como um diagnóstico diferencial para o médico veterinário, como a sinomose, a toxoplasmose, né? Só que não é grandes problemas que ocasiona nos cães. Muito raro se vê isso, até mesmo porque nós estudamos muito pouco sobre os cães, né? Mas um dos maiores problemas é os cães e o convívio junto aos animais. Então, como que esses animais, o gado bovino, vai estar tendo a ingestão desse protozoário? A partir das fezes dos cães, né? Então, o gado vai ingerir, principalmente as fêmeas, a fêmea bovina, as vacas, ingere e aí vai ocasionar o aborto. E o aborto ocasionado por esse protozoário Neospora canino. O que se pode fazer? No mercado tem as vacinas, mas de eficácia, todas as vezes são testadas essas eficácias, né? Mas o principal é a prevenção, evitar cães junto com os bovinos, que é difícil porque nós temos hoje cães que arrebanham os bovinos, né? Então, você evitar de dar carne crua ou víscera a esses cães. Essa foi a dica animal de hoje. O Brasil exportou 110 mil toneladas de carne bovina in natura, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. Crescimento em torno de 10 mil toneladas em relação a fevereiro. As exportações representaram um faturamento de 411 milhões de dólares, sendo que o principal destino em faturamento foi Hong Kong, com mais de 85 milhões de dólares. Já em volume foi o Egito, que comprou quase 23 mil toneladas.
E o atual momento da economia tem interferido diretamente no preço do leite. É que com a captação em queda, o preço recebido pelo produtor, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, subiu 4,67% no mês passado. A média Brasil, que leva em consideração 7 estados, incluindo São Paulo, fechou a R$ 1,04 o litro, aumento de 4,7 centavos em relação a fevereiro. Essa representa a maior variação positiva registrada pelo CPEA desde maio de 2014. Isso acontece porque a captação de leite pelos laticínios e cooperativas reduziu em quase todos os estados acompanhados pelo órgão. Dos 7, o único que não reduziu a demanda foi a Bahia. De janeiro para fevereiro, a queda foi de 4,58% por conta do início da entre-safra e dos altos custos de produção puxados especialmente pelo milho. Portanto, a menor oferta de matéria-prima elevou a competição entre as indústrias e reforçou a valorização do leite. Pesquisadores do CPEA avaliam que o atual momento econômico pode reduzir os investimentos e, consequentemente, influenciar novas quedas na produção de leite. Para abril, a expectativa é de que os preços sigam em alta, ainda impulsionados pela oferta restrita de matéria-prima. Wender, é com você no estúdio. Obrigado, Gabriele. A menor oferta de matéria-prima tem refletido também no mercado de derivados. O preço do leite UHT subiu 7,62% de fevereiro para março no atacado paulista. No ano, a alta desse derivado chegou a 18,9%. O queijo mussarela se valorizou pelo 5º mês consecutivo e fechou março na média de R$ 14,89 o quilo. E daqui a pouco, Notícias do Campo tem dicas de plantas. Vamos mostrar como você pode ter em casa o antúrio e o lírio da paz. Ele é colorido, o ano inteiro ele está florido e é uma planta que não pode pegar o sol. E na receita da semana, uma dica que combina com o seu almoço. Uma torta que dá para umas 8 pessoas. É já já.